Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 3 de junho de 2025, pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal. Então a gente observa que o semanal começa a pesar, querendo dar continuidade na queda. Então vamos observar se de fato ele vai fazer isso. Se de fato ele for fazer essa continuidade, ele possivelmente venha testar inicialmente essa média de 9 períodos, essa branquinha aqui. E se ele passar dessa região, perder esse fundo da 20 aqui, ó, aí possivelmente ele venha fazer um teste aqui nessa região de 17 períodos, tá? Se a gente pegar uma retração aqui desse semanal aqui, ó, a gente vai observar que essas regiões vão confluir com uma região de retração, né, ó. Então, esse fundinho da 20 aqui, fundinho da 18, ó, chega perto da retração de 38,2%. O que me chama a atenção é que a retração de 50% ela fica bem nesse topinho aqui, ó. Então eu não descartaria uma possibilidade dele vir buscar essa região aqui de 132.150, tá? Posteriormente, se ele ganha essa região e acelera, ele pode vir buscar o 618 aqui no 129.890. Vamos aguardar para ver como vai se comportar esse semanal aqui, tá bom? O diário, se a gente considerar esta retração maior que a gente traçou no semanal, a gente vai observar, então, que o 38,2 fica bem nesse topo, que está aqui do lado esquerdo, certo? Os 50% fica neste outro topo. Então, a gente vai ter dois pontos relevantes aí, caso o preço desenvolva para baixo, tá? E aí a gente também vai ter alguma questão de médias. Ó. A gente vai ter essa média de 72 períodos, que possivelmente se o preço continuar caindo, ela vai se encontrar com ele aqui perto da região de 38,2, bem como a gente pode ter esse deslocamento da média de 200, chegando próximo aqui da região de 50%. Então a gente vai ter mais suportes, né, em relação aqui, ao preço, né? Então a gente vai ter topos, a gente vai ter retração oposta, a gente vai ter médias. Então são todos coisas que geram dificuldade do preço se desenvolver para baixo, tá? Não que ele não possa, certo? Mas a gente só estará atento que se a gente estiver posicionado, a gente tem que ficar bem atento em relação a essas regiões, que são regiões que de fato o preço pode sentir e aí parar com a queda e de repente até surgir uma reversão para alta, tá bom? Nos 60 minutos aqui, ó, vamos olhar como é que a gente tem um cenário. A gente vê que o cenário dos 60 minutos está se desenvolvendo de forma descendente, fazendo movimentos de impulsão e correção, impulsão e correção, impulsão, correção, impulsão, certo? Se a gente fizer aqui uma projeção, pegando desse topinho até esse fundo aqui, ó, a gente vai ver que o preço não andou muito, né? Mas ele buscou a região ali próxima do 100%, tá? Então, a gente entende que o preço ainda, se ele quiser, ele pode se desenvolver um pouco mais, buscando a região de 135.492. O que me chama a atenção também, pessoal, ó, vou tirar um pouquinho o zoom agora e vou trabalhar com uma retração um pouco menor, tá? O que seria isso? Pegar esse fundo da 10 aqui, ó,
até estopinho, tá? Eu só vou inverter aqui que eu acabo ficando pro lado incorreto, tá? Ó, aqui, ó, exatamente assim, ó. Se a gente observar, o preço está brigando muito aqui na região de 618. E a gente observa que apesar de terem fechamentos abaixo do 618, ele ficou ali na mesma região ainda. Então, assim, eu não descartaria ainda a possibilidade do preço tentar de novo para cima, tá? Não que ele tenha que fazer isso, não que ele vá fazer isso, mas eu entendo que de repente ele possa querer desenvolver uma correção aqui em torno de 50%, 61,8, né? E aí, se ele de fato for desenvolver isso, ele possivelmente, ó, corrige ali até na região de 50, que aí vai chegar perto dessa região aqui, desses topinhos, e 618. Tá. 76,4 ele pode até ir, mas eu acho um pouco mais improvável por conta dessa força dessa barra vendedora aqui, ó. Então, talvez o mais sensato seja a região de 618, que aí vai ficar próximo dessa região aqui, ó, desse fundinho, né? Mas, quem sabe, de repente, ele vem até aqui, ó, desenvolver essa correção, tá? Ele pode fazer isso. Por que que eu penso que pode acontecer isso? Por conta dessa dificuldade de desenvolver a partir dessa região. A gente vê que a partir dessa região aqui, ele tem bastante dificuldade. Então, o que que eu vou pensar é o seguinte, ó. Para mim, essa linha aqui, ó, essa linha de 618, ela está delimitando muita coisa, ó. Você percebe que ele teve dificuldade de passar para baixo dela. Aqui ele não passou, tá vendo? Não passou e voltou a subir. Aí depois ele veio e ficou com muita dificuldade em relação a essa região. Olha o que chama atenção, que ele tentou passar para cima, não conseguiu, tentou passar, não conseguiu, tentou de novo, não conseguiu. Então, se de fato ele se segurar por aqui, então aí sim eu entendo que ele vai desenvolver, né, o preço para baixo, tá? Aí ele vai vir da continuidade. Aí possivelmente ele venha testar a região de 76,4 e depois faz um reteste na região e aí começa a desenvolver de forma descendente, tá? Então é isso que eu estou vendo para hoje. E se caso ele vier para cima, ficaria muito atento com vendas na região de 38,2 por conta das médias e a VWAP de ontem e também por conta da região de 50% até 618, tá bom, pessoal? Isso é o que eu estou vendo por 60 minutos. Vamos ver se no 15 muda alguma coisa. Eu vou deixar essas duas retrações por hora aqui só para a gente ter parâmetros, tá? Ó, essa aqui, ó, que a gente colocou de possível retração, ela pode, ó, vou pintar ela de uma outra cor aqui. Aí, ó, olha que interessante as médias do 15, ó, elas estão bem na região de 38,2. Né? E aí a outra média de 200 períodos, ela possivelmente vai chegar aqui em 618. Então, de fato, o preço vai ter dificuldade de passar dessas regiões. Ó, se a gente olhar aqui, ó, o preço ele está meio que consolidadinho nessa região aqui. Então, o que que eu vou falar para vocês? Se o preço passar dessa região para cima, ganhar essa região aqui, aí ou ele busca essa região aqui, ou ele pode desenvolver de repente até aqui, ó, tá? Ou essa região, ou essa região. E aí, a partir disso, ele deve fazer uma correção e depois buscar continuidade, de repente buscar o topo, tá? Se ele parar por aqui mesmo, ou seja, se ele não tiver êxito em passar para cima dessa região de 618 aqui, ó, não conseguir passar para cima, aí eu acredito mais que ele vá dar continuidade. Então ele vai vir forçar o fundo, possivelmente vai perder a mínima de ontem e deve buscar inicialmente essa região de 76,4. Depois disso, aí possivelmente ele começa a desenvolver movimentos descendentes para poder buscar alvos maiores, tá? Aí o que, que eu estaria vendo? Ó, se a gente pensar nessa perna de 15 aqui, ó, pensar aqui desse topo,
Até esse fundo ele veio direto, né? Ó. E aí ele parar por aqui mesmo, ó, fizer só essa correçãozinha de tempo aqui, ó, ele abre margem para buscar essas regiões de 100% ali em 135.350, que seria aquele fundo ali, ó, aquele fundo bem relevante, bem importante que tem aqui do lado esquerdo, tá? E aí sim, isso é aqui, ó, esse fundo aqui, ó, tá? Com esse paviozão enorme aqui. E também lá atrás a gente tem uma região bem brigada, tá vendo? Bem brigada. Olha que interessante aqui, ó. Esse topinho aqui, ó. Ele tá bem aqui no 50% da projeção e bem perto do 76,4, que é uma região que pode gerar dificuldade para o preço também, tá? Então vamos ficar atento como é que ele se comporta aqui. E aí depois a gente entende qual que é o movimento que o preço quer assumir. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu curtir aí. Lembrando que não se trata de recomendação nem de vendas, nem de compras. Bons trades e até amanhã.